Fala, galera da Jornada do Dinheiro, tudo certo? Aqui é o Vitor Hernandes e hoje nós vamos com mais uma atualização da nossa carteira de fundos imobiliários do Jornada. Então, a gente vê aqui que a nossa carteira já acumula 11,97% de valorização desde o início, né? A gente começou a montagem da carteira foi ali no fim de fevereiro, então fazendo aí 5 meses. E a gente acumula aí essa valorização aí de quase 12%, mas eu sempre digo aqui que a valorização não é o principal aqui na nossa carteira, né? A gente sempre fica de olho na renda dos fundos imobiliários aqui, tá? E ela, em relação ao mês passado, né? A gente teve no mês de junho um rendimento de R$ 101,21, e desse mês a gente já teve um aumento aí para 120,45, então aí praticamente 20% de aumento da nossa renda, tá? Bastante puxado aí pelo Max Retail, que teve uma distribuição acima da média, e o RBVA também, tá? E aí, então, como sempre, a gente vai passar os rendimentos que a gente teve ali para a nossa planilha, para a gente ver quanto que foi o retorno, né, de cada fundo, o retorno histórico até então. Então, vamos lá. 15,37 ali no BBPO. Já aproveitando para falar, né, que o BBPO, agora no próximo mês, vai ter um reajuste dos contratos, né, reajustado aí por IPCA. Então, no mês de agosto, com pagamento em setembro, a gente já tem o novo aluguel aí do fundo BBPO. Não vai ser agora na renda que vai ser anunciada nesses próximos dias aí. Essa próxima renda já vai vir igual a que está vindo, mas as próximas, a partir do pagamento em setembro, a gente já vai ter esse reajuste. Então, a gente vê aqui 12,92 para o GGRC. Vamos seguindo aqui, Max Retail 25,18 de rendimento, um rendimento excelente. Daqui a pouco eu vou comentar sobre cada um deles, mas mais a fundo, né? E por que cada um distribuiu essas rendas? RBD mais R$ 6, RBVA 26,82, mais 26,82, tá? E 14,14 do Tegar e do XPML 5,60, beleza? Aí com isso a gente já coloca, e a gente vê aqui que a gente teve um retorno em rendimentos de 2,87% até agora. Então, para 5 meses, a gente está com um retorno até que bacana, né? Está um pouco aí acima do que seria anualizado aí uns 6%, né? E a carteira tá indo conforme o esperado aí, embora a gente esteja, né, num patamar já bem alto no topo do IFIX, digamos assim, e eu tenho, né, certo receio aí dos fundos imobiliários estarem já num pico histórico, e parece assim que não vai parar tão logo, né, porque continua tendo emissão atrás de emissão. A gente vai ver aqui pelo boletim da B3 que já teve o aumento aí de número de investidores novamente. A gente chegou agora a 361.980 investidores nos fundos imobiliários, e representa um aumento aí de 5,88% em relação ao mês anterior. Então, a gente tem visto cada vez mais gente vindo para o mercado de fundos imobiliários, e não, o rendimento, né, dos fundos imobiliários ainda não está acompanhando, não teve ainda uma retomada real aí do mercado imobiliário, e por isso a gente só está vendo os rendimentos de forma geral caírem, né, em relação aos percentuais, porque mesmo se mantendo o rendimento nominal, como as cotas dos fundos têm se valorizado muito, os rendimentos estão caindo. Então, a gente não está
com rendimentos tão interessantes mais. Então, a gente vê aqui o BBPO pagando 0,69%. Quando a gente começou a comprar, ele estava ali na faixa de 0,74%, né? E conforme ele está se valorizando, também está caindo o dividend yield. Aí do GGRC 0,47, é claro que ele ainda não está no seu potencial, né? Inclusive, a gente pode comentar que esse 0,68 que ele pagou não condiz com o que ele deveria ter pago, que no mês passado ele distribuiu 0,72 por cota, e eu estava esperando que fosse mais ou menos isso, tá? Esse mês, mas ele comunica até aqui no relatório gerencial, tá? E deixa eu achar aqui nessa parte específica do rendimento. Aqui, ele comunica que o número de dias úteis em junho foi menor do que em maio, e aí a receita financeira do caixa foi menor e afetou o rendimento mensal. Tá? E além disso, ele teve um aumento de despesas administrativas referente a maio e provisão de despesas referente ao ano fiscal e divulgação de balanço. Tá? Isso é feito todo ano e como o GGRC ele ele teve a sua oferta pública inicial no mês de maio, então ele tem esse gasto a mais aqui nesse mês, acaba ficando aí, acabou gerando um rendimento menor aí para a gente. Tá? E aí, mais um fato aqui sobre o GGRC, teve um fato relevante que ele adquiriu um novo imóvel durante esse mês. Tá? Foi um galpão logístico que ele comprou, de onde que ele é? Aqui, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, e ele está locado para Suzano, tá? Suzano Papel e Celulose, então uma das maiores empresas do Brasil aí, a Suzano. Então é um contrato em modalidade atípica e ele tem uma diferença, né, em relação aos outros contratos de aluguel desse fundo, porque esse pagamento do aluguel da Suzano é feito em base anual, tá? Tem vencimento todo dia 27 de janeiro e o valor do aluguel é esse aqui, de 5 milhões. E só que acontece, a gente precisa ver se o fundo vai optar por receber esse valor e ir distribuindo mês a mês, ou se ele vai distribuir tudo de uma vez só em janeiro. Isso ainda não foi definido, né? E aí o fundo vai comunicar como que vai ser isso posteriormente, né? Ah, tá, só uma correção aqui. O imóvel não está em Salvador, no estado da Bahia, tá? O imóvel, está em Campinas, tá? Em São Paulo. Esse, esse dado aqui de Salvador, Bahia, é a sede da Suzano, né? Da empresa, não o imóvel em si, tá? Então, só essa correção aqui, o imóvel é em Campinas, tá? E o que ele pretende gerar de rendimento, né? Ele pretende gerar 0,78 por cota no ano, né? E o retorno que se espera desse imóvel é um cap rate aí de 9,48% ao ano, que quando você desconta ali as taxas e tal, vai dar ali na faixa de 8,5%, tá? É um pouco abaixo do que dos outros imóveis do GGRC, só que tendo em vista o risco, né, que é muito menor do que os outros, por ser colocado para uma empresa top, né, uma empresa muito boa, e por estar localizado, né, numa cidade excelente aí, bem bem próxima aí de São Paulo e dos principais eixos aí de rodoviários, né? Então é muito interessante esse retorno aqui, mesmo sendo abaixo dos demais imóveis do fundo. Beleza? Então, passando aqui para o próximo fundo que a gente tem para comentar, é o Max Retail, tá? Aqui é o relatório gerencial dele. Ele não teve nenhum fato novo aqui nesse mês de julho, tá? Ele só confirma aqui que, conforme o fato relevante do dia 3 de junho, que a gente já havia comentado aqui, que a consultora FMO Consultoria Imobiliária
anunciou, né, que ele ia sair do fundo, só que ainda não foi contratado um novo consultor imobiliário, mas está muito tranquilo porque todos os imóveis do fundo aí estão alugados, então por enquanto não tem grandes problemas. Ele tem áreas vagas em alguns dos imóveis, né, que estão locados pelas lojas americanas, mas não é nada urgente, né, de se alocar isso, porque as lojas americanas estão pagando pelo menos os custos de se manter aquela parte do imóvel, tá? Então, aqui nada de novo no Max Retail. A gente passa para o próximo, que é uma oferta pública de distribuição do OUJP, tá? Então, na edição anterior aqui da atualização da carteira, eu cheguei a comentar que o fundo OUJP tinha iniciado uma nova emissão e que tinha já passado, né, o período de direito de preferência das cotas lá, e por isso a gente acabou não comprando para a nossa carteira. E aqui ele fala sobre a distribuição, né, aberta, né, a distribuição pública das sobras de quem não exerceu os direitos de preferência. Então, a gente também optou por não entrar nessas sobras aqui, tá? Mas só para comunicar aqui, ela está terminando hoje, né? Hoje eu estou gravando aqui no dia 29/7, ela termina justamente hoje, e aí, em breve, a gente vai saber se o fundo conseguiu captar todo o dinheiro que pretendia para alocar em novos CRIs. Aí, só para complementar, né, qual é a minha opinião sobre essas emissões que estão tendo em fundos de papel, em especial? Eu não vejo com muito bons olhos, embora ele esteja diluindo, né, o risco da carteira ao diversificar em outros CRIs, né, em vários certificados diferentes. Só que o retorno interno da carteira está diminuindo, porque no cenário atual a gente está conseguindo a compra de CRIs só por taxas muito mais baixas, né? Ou então, se quiser manter as taxas de rentabilidade que já existem no fundo, o gestor precisa correr riscos maiores, né, do que os que já estão em carteira. Então, sempre o gestor de fundo de papel vai se ver nesse impasse aí, né, se vale a pena realmente emitir para contratar novos CRIs ou se mantém a carteira do jeito que está. Mas a maioria dos fundos tá lançando novas emissões e, infelizmente, assim, na próxima virada de ciclo, pode ser que dê default em muitos desses títulos e hoje as taxas de rentabilidade eu não vejo como tão atraentes, tá? Mas por enquanto eu vou mantendo o JP na carteira, porque em relação aos demais fundos de papel ele ainda não se descolou tanto, né? Pode ser que em breve eu faça a venda desse fundo aqui na nossa carteira, porque um fundo de papel muito descolado do seu valor patrimonial não vejo muito sentido, tá? Então, sobre o JP é isso. A gente vai para o próximo aqui, que é o RBED, tá? O Fundo Rio Bravo Renda Educacional, tá? Que, indo direto aqui para o comentário do gestor, que é a única novidade que a gente tem aqui no relatório, é que ele conseguiu, né, conforme o fato relevante de 28 de junho, foram celebrados os contratos para a troca dos imóveis, tá? Então, o fundo que tinha aqueles 2 terrenos conseguiu a troca por esses 2 campi universitários, que é o Campus Pitágoras, que fica em São Luís do Maranhão, e o NIC Cuiabá, né? Cuiabá, no Mato Grosso, tá? Então, o resultado, ele diz aqui que foi de 0,56 por cota, mas foi impactado aqui pelo prêmio de locação dos antigos contratos, tá? Que foi postergado, mas que já vai ser regularizado aí no próximo mês, e a renda vai ficar ali na faixa dos R$ 1 por mês, tá? O resultado dele a ser gerado é de 1,04, só que ele vai reter 5% aí do resultado todo mês aí, para criar uma reserva ali em caixa. E esse fundo aqui, a gente já pode esperar que vai ter uma emissão em breve, até porque ele teve, no momento ali que a gente tinha feito
a Assembleia, né, para definir essa permuta aí entre os imóveis universitários e aqueles 2 terrenos. Naquele momento, o gestor também pediu um capital aprovado ali, se eu não me engano agora, era de R$ 1 bilhão para emitir, sem a necessidade de chamar novas assembleias. Então, em breve a gente espera aí emissão aí desse fundo também, que acho que seria bastante interessante para ele ir crescendo e diversificando o fundo aqui, tá? Aí ele já consta aqui os 2 imóveis, tá? Ambos são do grupo Croton, né? E ambos têm o vencimento do contrato em março de 2029, tá? Modalidade atípica e reajustado por IPCA. Beleza? Então, sobre o RBD era isso. Agora a gente vai para o RBVA, tá? O Bravo Renda Varejo, que anunciou aí um fato relevante também da compra, né? Anunciou a compra de 50% dos imóveis, tá? São 3 lojas térreas. Aqui ele mostra uma foto. Essa aqui é a Avenida Paulista, em São Paulo, tá? E aqui os imóveis são esses aqui, ó. Essas lojas aqui, onde está essa farmácia aqui, a Drogaria São Paulo, e esses imóveis aqui, essas lojas, que vai ser desocupado aí pela farmácia, e ali eles vão reformar e vai ser locado para Centauro, conforme está dito aqui, o contrato de locação celebrado vai ser para Centauro, tá? E o contrato terá vigência até 17/7/2039, tá? A operação vai ter o montante total de 119.625.000, sendo que o fundo vai pagar, no momento, 59 milhões, tá? Que é o que ele tem disponível em caixa para essa operação, comprando ali os 50% dos imóveis, e ele já planeja uma nova emissão para comprar os outros 50% aí por esse mesmo valor, tá? Os outros 50% dessas 3 lojas, tá? E aí o cap rate, né, que conseguiram nessa operação foi de 6,8%, o que é um cap rate que eu julgo um pouco baixo, só que, dado a localização, que é na Avenida Paulista, um dos melhores pontos comerciais aí que pode ter no Brasil, né? E praticamente ali de frente pro MASP, praticamente de frente para outros prédios importantes ali, inclusive é próximo ali do BFC, que consta no BRCR, né? Então, é uma localização muito boa, e aí a gente tem um cap rate um pouco mais enxuto mesmo. Infelizmente, acaba tendo que ser assim. A gente tem um imóvel excelente, só que acaba que a rentabilidade dele não vai ser tão boa, justamente porque a localização é, muito boa, tá? Então, seguindo aqui, eu tinha comentado, né, que ele vai chamar uma assembleia para fazer uma nova emissão, e aí, no dia 15 de agosto, vai ter essa assembleia, e aí eles vão votar determinadas coisas, né, inclusive a aprovação da segunda emissão de cotas, tá? E eles vão buscar aqui 180 milhões de reais, tá, para essa missão. E aí vai ter direitos de preferência para quem é cotista, e lógico, a gente aqui na carteira eu pretendo exercer esses direitos, tá? Porque vai sair por um valor bem interessante, que vai ser na faixa aqui de R$110,88, sendo que o preço de mercado dele hoje fechou em R$141, então a gente consegue adquirir aqui por um preço bem abaixo do de mercado. E sobre isso, depois, se você quiser dar uma lida certinho aqui em todos os pontos da Assembleia, mas basicamente ele vai falar aqui sobre a emissão, né? E inclusive esse aqui vai ter direito de subscrição sobre as sobras. O que acontece? Quando você
você realiza ali você exerce o seu direito de preferência, você recebe um montante total e aí vai sobrar novas cotas, né? E aí, em cima dessas cotas, você vai ter um direito de subscrever sobre essas novas cotas. Então, por exemplo, você subscreveu 40 cotas, aí sobrou mais um pouco, você vai exercer em cima dessas cotas que sobraram, tá? Então, é basicamente assim que funciona. Aí, seguindo para o próximo aqui, a gente vai para o TGAR, tá? Então, é o TEGAR. E aí a gente vê aqui no relatório, a gente vai direto aqui para a parte de comentários da gestão, tá? Então, aqui cita que em junho de 2019, as cotas apresentaram valorização de 1,21%, que foi equivalente a 259% do CDI. Então, ele sempre traz essa informação aqui de que é a valorização, né, do fundo, e também ele mostra, né, de quanto que representou o rendimento dele, tá? E aí ele fala, né, que adquiriu 3 novos CRIs nesse mês. Então, o fundo ele tem buscado alocar em papéis, né, em certificados de recebíveis imobiliários, para diminuir um pouco o risco da carteira, né, que estava só exposta em desenvolvimento imobiliário. Então, ele tem uma parte aí para você também dar uma estabilizada nos rendimentos mensais, tá? Então, com isso aqui, ele diz aqui que consegue um incremento de 5 centavos por cota, né, que é recorrente aí por esses CRIs, tá? E aí ele diz também que encerrou, né, a sexta oferta pública de cotas e conseguiu captar 118 milhões de reais. E aí, durante os próximos meses, vai apresentar um plano com maiores detalhes para a alocação desses recursos, tá? Então, o fundo ele tá também conseguindo emitir novas cotas para investir em novos projetos e, consequentemente, aumentar a rentabilidade aí do fundo. E eu acho até bom porque vai diluir também o risco aqui, né, que está concentrado no shopping Valparaíso, no shopping Valparaíso não, desculpa, no Paraíso Mega Center, né, que representa aqui, tá aqui, ó, 18% do patrimônio. Então, ele aumentando aí o patrimônio, ele consegue diluir um pouco o risco que está concentrado nesse shopping, tá? Embora o shopping já esteja pronto e performando, só falta finalizar as vendas aí, mas é sempre bom estar com uma carteira bem diversificada. Beleza? Então, sobre o Tegar, eu espero assim que nos próximos meses eles continuem distribuindo na faixa ali de R$ 1 também. É claro que, se tratando de desenvolvimento imobiliário, eu estava esperando um rendimento maior, mas não dá para prever nada, porque existem projetos aí em fases iniciais e projetos já em fases mais avançadas, e o gestor tem que ir equilibrando essas coisas, e principalmente porque ele está recebendo um valor muito alto de uma vez agora, e pode não ser tão fácil, né, já alocar em projetos já performados. Então, assim, fica difícil cravar, né, que o fundo vai ter uma rentabilidade boa daqui para frente, mas a gente vai acompanhando aí. Aí, passando aqui para o próximo, finalmente o XP Malls, né, durante esse mês aí ele comunicou a compra, ampliação, né, em 17,99% da participação no Catarina Fashion Outlet. Então, ele adquiriu mais de 18% aí da participação, ele já tinha 32%, tá? Não sei se é aqui que consta, mas ele já tinha 32% de participação no Catarina, aumentou aqui para ficar com 49,99%, continuando com menos da metade do fundo, né, do patrimônio, do patrimônio do Catarina, né, e aí, fazendo isso, ele mantém o controle com a JHSF, e aí ele diz que
gosta bastante, né, desse modelo aí de outlet, e que o Catarina é muito estratégico aqui para a carteira, tá? Então, aqui ele informa isso. E aqui, o que surgiu, né? Surgiu uma polêmica, deixa eu até vir aqui, na questão do usufruto, né? Porque no comunicado, exatamente aqui, ó, o XPMOS adquiriu 32% de participação no Catarina, no dia 19/10, tá? E aí surgiu uma polêmica, por quê? Porque o fundo utilizou de um contrato de usufruto, vamos ver que parte que ele fala aqui, do usufruto. Então, o XPMOS, ele adquiriu os Catarina por meio de usufruto e que será pago aqui. Será pago posteriormente, né, o final aqui. Então só para complementar aqui, a aquisição seria via compra do direito de usufruto da participação de 17,99%, com opção de compra do imóvel, que poderá ser exercida pelo fundo entre o 15º e o 29º ano após a assinatura da escritura. Tá? O valor da transação ficou em 113 milhões e 1% desse valor é o que fica pendente para ser pago depois desses 15 anos, para aí sim finalizar a compra disso. Então, o que falta pagar em relação a esse imóvel é muito pouco, tá? Então, já dá para ser considerado que é sim parte do fundo, que o fundo não está só recebendo os aluguéis daquele percentual, né? O fundo está realmente fazendo jus a tudo, a toda a propriedade, e que ficou pendente a pagar 1% por questões ali documentais. Beleza? E aí, por fim, uma nova emissão de cotas aí do XPMOS também, aproveitando esse embalo aí, e já começou, né, já está rolando, e tem direito de preferência que foi aprovado aí, data base 19/7, e a gente já tem direito de preferência aí de 44%, tá? E o início foi dia 26/7, então a gente já poderia exercer esse direito de preferência a partir do dia 26/7, e para nosso aporte mensal a gente pode já considerar isso aqui, e seria pelo valor de R$ 104,93 aqui a compra do XPMOLs, tá? Então, voltando aqui para a carteira, a gente tem, para nosso novo aporte aí do mês, né? A gente tem R$ 1.000 do aporte, né? E quanto que a gente recebeu aqui? 120,45 que a gente tem de rendimento, né? Ficando aí com R$ 1.175,53 para a gente aportar neste mês, tá? Então, o que eu decidi fazer, né? A gente está tendo agora a emissão do XPMOS, que eu acho muito válido participar, principalmente porque está abaixo aí do nosso preço médio, tá? E eu também quero utilizar uma parte para a emissão do RBVA 11, que ainda não está aberta, tá? Pode ser que na próxima edição a gente tenha, né, disponível isso. Então, o que eu quero fazer esse mês? Como eu não quero aportar em outros fundos, visto que a gente já está com uma grande valorização na maioria deles, e que, como dito anteriormente, eu começo a querer montar uma participação em caixa, né, para a gente aproveitar eventuais oportunidades e talvez emissões que descasem um pouco com as nossas datas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente participar da emissão do XPMOLs e o restante alocar aqui em caixa para a gente utilizar posteriormente, beleza? Então, no XPMOLs, né, a gente consegue comprar com base nos 44%, né, a gente teria direito a 4 cotas, tá? E seria pelo valor de R$ 104,93,
então a gente estaria utilizando 419,72, tá? Então, com base nisso aqui, a gente vai subtrair aqui também 419,72, sobrando aqui em caixa 755,81, tá? Eu já posso pagar aqui. E esses 419,72, eu vou tirar uma nova média ali com o nosso fundo aqui, que teve o gasto de 1.064,50, tá? E aí eu vou fazer a divisão aqui pelo total de novas cotas, que vão ser 14, tá? E aí a gente chega a um preço médio aí, novo preço médio do XPMOLs em 106,02, tá? 106,02 e 14 cotas, tá? Então, basicamente é isso aqui. Aliás, sabe uma coisa? Eu não vou fazer essa alteração aqui agora, por quê? Porque os direitos de subscrição, eles vão dar um rendimento também, que vai ser diferente do que a gente já tem aqui. Então, para não dar confusão com isso, eu vou alterar aqui e vou deixar um XPML 12, tá? Vou colocar 4 e eu vou colocar 104,93 para a gente deixar aqui separado, né, que a gente vai utilizar posteriormente, tá? E aí no preço atual, só para a gente não bugar a planilha aqui, eu vou pôr para ele puxar o preço do XPML 11, para a gente ter aqui certinho quanto que está valendo cada coisa, tá? Então, aí fazendo isso, já fica certinho aqui o nosso investimento aí de R$ 419,72, tá? Em XPML. E aí a gente fica com esse caixa aí de R$ 755,81, que representa 4,4% da carteira, para a gente utilizar posteriormente aí, seja em uma nova emissão ou algum fundo que a gente julgar que seja interessante adquirir em determinado momento. Beleza? Então, na edição de hoje é isso. Se você gostou, curte aí, divulga para quem você acha que pode ser interessante e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.